Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copabel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipag, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com João Batista Olive. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, terça-feira, 29 de abril de 2025, o mês está indo embora e aqui no meu Mato Dentro o clima está perfeito. Puxa, por que? Claro que está nublado, né? Tem umidade nos horizontes, mas podia ficar sempre assim. Que coisa gostosa, tá aí o clima assim meio úmido, né? Sem aquele sol forte arrebentando. Pelo menos é o desejo do pessoal aqui do Sudeste. Já em outras regiões precisa de sol e lá no Rio Grande do Sul precisa de chuva. Essa é a situação que nós estamos vivenciando, isso nesta terça-feira. E hoje de manhã, como a meteorologia previu, deu geadas lá em Santa Catarina e deu geadas no sul do Paraná, lá em Mangueirinha. Veja as fotos das geadas desta manhã de terça-feira. Está aí o pessoal de Mangueirinha, daqui a pouco o Cristian Dalzotto está mandando essas fotos para nós lá de Mangueirinha. Ele é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, sempre atuante conosco, registrando o frio. 3 graus e meio acima, né, Cristian? Isso. Está aí a pastagem, né, as lavouras atingidas pelas geadas lá no sul do Paraná e também lá nas montanhas de Santa Catarina, onde mora o Ronaldo Coutinho. Então, ele está no meio do frio, enquanto que nós aqui estamos no clima ameno, 22 graus, 23. Olha que interessante o clima aqui para nós. A previsão é de começar a baixar a temperatura nos próximos dias, domingo e tal, né? Sexta para domingo vai baixar 14 graus pela manhã, muito frio. Aí depois esquenta. Na outra semana aqui no Mato Dentro está previsto 30 graus à tarde. Então é uma onda que está passando, depois aquece novamente e o Ronaldo Coutinho vai explicar isso para a gente. Mas o CPTEC e o INPE está mostrando a previsão para hoje, ao longo do dia. Chuvas, pode encher a tela, Gleidson, chuva lá na Amazônia, lá em cima. Também em Rondônia, no Acre, chuvas percorrendo o Brasil Central, né, Mato Grosso, chegando Goiás, Mato Grosso do Sul, mas aonde está vermelhão mesmo é que está chovendo, o resto é umidade, onde está esse amarelo é umidade, o tempo está nublado e tal. Agora, lá embaixo no sul, mais uma vez, um dia sem chuva, temos uma preocupação com a sequência de tempo seco para o Rio Grande do Sul, nós vamos estar abordando. Amanhã, nós vamos trazer, desculpe, na quinta-feira, um especial da Desrebrante, falando dos frios para outono. Então, continue conosco, porque aqui é Tempo e Dinheiro. Falando em tempo, deixa eu ir para São Paulo. Sérgio Braga, como é que está o tempo aí? Está frio? Pela sua camisa, está frio aí em São Paulo. Boa tarde. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. 20 graus. Pela manhã estava friozinho, agora começou a esquentar de novo. Essa onda que você está falando de esquenta, esfria, típica de outono, né? Aquela chuva, muito barulho, pouca água, João Batista. O que a gente estava esperando era que tivesse uma chuva bem intensa aqui na capital paulista. Choveu em alguns pontos isolados, na região metropolitana, em algumas cidades do interior do estado, mas aqui na capital, nesse momento, a expectativa é de que, pelo menos a depender do céu encoberto, né, possa vir chuva nas próximas horas, no finalzinho da tarde. E a manchete de hoje, inclusive, destacado, né, que uma massa de ar frio e seco derruba a temperatura em São Paulo nesta terça-feira. Pela manhã, sim, estava bem friozinho, talvez o dia mais frio deste ano, por enquanto, mas agora 20 graus. E daqui a pouquinho vou até arregaçar as mangas, porque começa a esquentar, João. Muito bem. Friozito em São Paulo, diz o Sérgio Braga. Bom, aqui é Tempo e Dinheiro, falando do tempo do dinheiro. Rapidamente, Gleidson, as bolsas, Chicago e Nova York, todos os vencimentos
das commodities no vermelho, ó, vermelhão geral. E atenção aí, ó, o café perdendo 2,38%, o milho também perdendo mais de 2%, o petróleo 2%. O mundo está com medo das tarifas do Trump e aí está todo mundo com a mão no freio nesta terça-feira. Todos os preços lá embaixo, nós vamos trazer as informações e análise do Vlamir Brandalize já já. Mas falamos também de política, né? O vexame, a vergonha que nós estamos vendo das investigações em torno da fraude do INSS. A Gazeta do Povo está dizendo, numa matéria especial, que o governo permitiu o roubo dos aposentados, mas muitos têm consciência tranquila. É o Lupe que está falando. O Lupe é o bode, né, da sala. Esse bodão vai cair, claro. Né? O Lula não vai dizer que ele, né, ele não prestou atenção. Né? Foi o Lupe. Então, o Lupe, ministro lá da Previdência, está com os dias contados. Então, disse que se o Lupe for demitido, é o PDT que será demitido. Eu acho que vai todo mundo de rodão. E também tem a história da CONTAG, né? A CONTAG dos comunistas, né? A Polícia Federal aponta indícios de fraude e lavagem de dinheiro pela CONTAG, que descontou 2 bilhões de aposentados do INSS. Ei, companheiro, né? Vocês ficam querendo dividir o dinheiro, mas, né? Tchá! Estão botando aqui para dentro, e a gente vai analisar isso ao longo da nossa edição de hoje, mas só para dizer que o pessoal da estratégia do governo, o Sidônio, né? É coincidência, não existe coincidência em política, na economia do Brasil, ainda mais com esse governo aí. A hora que eles lançaram, está todo mundo comentando. A seleção canarinho vai jogar de camiseta vermelha. Disseram que é coisa da CBF, sei. Tá bom. E aí o povo está comentando isso, esqueceram de comentar o escândalo da fraude do INSS. Então é cortina de fumaça, joga fumaça nos olhos, né? E a gente vai ficar falando da hipótese da seleção canarinho jogar com camiseta vermelha. Onde se viu uma coisa dessa? Mas aqui, conosco não, né? Aqui o angu tem caroço, então vamos em frente. E para encerrar nossa abertura, como sempre, a nossa bandeira verde e amarela. De bandeira vermelha, camisa vermelha, coisíssima nenhuma. É a bandeira mais linda do mundo, sempre com a nossa exortação, a nossa firmeza de acreditar que o Brasil vencerá. Vencerá com a força do trabalho dos nossos amigos produtores rurais. Então, dito isso, Gleidson, Ricardo, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no Ar. Está muito engraçada essa edição, hein? Vamos em frente. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é terça-feira, 29, eu tenho que olhar aqui no calendário, 29 de abril de 2025. É muita informação, né? A gente não tem teleprompter, é tudo ao vivo aqui na raça, né? Com o maior prazer, né? Como eu gosto de fazer esse programa, principalmente nesse horário e principalmente aqui direto da minha janela do campo, que está linda nessa terça-feira. Notícias, como eu disse, uma edição engraçada, porque é muita ironia, né? A gente tem que dar risada, que eles pensam que eles enganam, mas não nós, né? É muita experiência para a gente ser enganado aí pela camisa vermelha da seleção. Que bobagem! Não vamos perder o foco. O nosso foco não é nem a fraude do INSS, é a anistia. Estão querendo diminuir a pena dos prisioneiros do 8 de janeiro e fazer uma lei específica para prender o Bolsonaro. É muita cara de pau. Que STF é esse, gente? Mas vamos aos destaques dos nossos especialistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Terçou, né? Terça-feira. Amanhã já é fim de semana aí pro Brasil, né? Com relação ao mercado de Chicago, segue liquidando. O pessoal levando um susto, questão principal, a economia americana, na dúvida. Pesquisa aponta o Trump no pior momento histórico dele nas pesquisas, isso também reflete nos mercados. China também se pronunciando que vai comprar menos soja, usar menos farelo, tudo isso afeta psicologicamente e promove liquidação lá em Chicago. E hoje, mercado caindo 10, 15 pontos. E plantio americano segue dentro de um ritmo acelerado. Já vamos mostrar os números do plantio americano, que avança forte lá, tanto soja como milho. E aqui no Brasil, mercado mais acomodado, dando sinais aí que vai trabalhar R$1 a menos do que ontem.
É isso aí, daqui a pouquinho tudo isso nessa guerra comercial China-Estados Unidos no Tempo e Dinheiro. Esperamos vocês. O destaque é o quê? É o frio que fez agora no sul, tivemos temperaturas negativas e a chuva reduzindo pelo Brasil. Detalhes na previsão. Bom, no mercado do boi gordo, semana finalizada, por dizer assim, né, uma semana mais curta, no mês de abril, as pressões ocorreram tanto no mercado futuro quanto no mercado físico. Lá na B3, hoje, negociações seguem em queda em todas as posições, rolagem para o vencimento futuro maio, o abril, por enquanto, a R$ 323. Olha só a diferença entre uma e outra posição, de pouco mais de R$ 12 por arroba. Maio a 310,65, junho 313,15, julho 321,10. Recua na B3 o mercado do boi gordo. Lá no mercado físico, a queda também foi registrada, segundo a Scott Consultoria, em 8 de 32 praças pesquisadas pela Scott. Olha só, São Paulo, Barretos, Araçatuba, passou a R$ 315 o boi comum, já descontado 1,6% de queda. Norte do MT 322, região sudoeste do MT 320, Cuiabá 320, também boi comum a prazo já descontado. Daqui a pouquinho tem mais informações com o Thiago Bernardino, direto do CPE, também tem a Isabela Camargo comentando o mercado do boi gordo. Vamos aproveitar, Gleidson, vamos àquele giro de informações, vamos lá à Bolsa de Chicago e também Nova York, tudo no vermelho. A soja nesse momento a $10, 46,63, 1,46 de queda. Milho negociado com 2,15% de queda, a $4, 72,62. Trigo a $5, 24,62, 1,20 de queda. O café robusto Conilon em Londres não aparece na tela, mas segue estável ali, variando entre 0,02% de queda a $5.628 por tonelada. Em Nova York, perde mais o café arábica, 2% a 402,08, mas permanece acima dos $4 por libra peso. Açúcar, a queda de 1,62% a 17,56. Algodão, 66,55, 1,48 de queda. Petróleo, 60,65, 2,26 de queda. Ouro, a 3.318,90, 0,87 de queda. O dólar não aparece na tela, mas segue nesse momento negociado, o dólar a R$ 5,62 mais 8. E repetindo, R$ 5,62 mais 8. Só para corrigir, o café em Londres a $5.306 por tonelada, recua 1,76%, conferindo aqui em tempo real. Bom, quanto ao mercado acionário, 136 mil pontos, bate o índice Bovespa, nova alta, 0,73%. E, lógico, vamos recapitular, tem a soja na Bolsa de Chicago, 1,44 de queda, a $10, 46,75. E o café, 1,98 de queda, 401,93. Portanto, tudo no vermelho hoje. Negociações em Chicago, negociações em Nova York e até mesmo a moeda norte-americana, que segue ali bem próximo da estabilidade, o que chama atenção a alta para o índice Bovespa. João Batista. Muito bem, Sérgio Braga. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações, não só do boi gordo, como também da pecuária e também do café. O café estava a $4, né, Sérgio Braga? Só que o café estava a $4, então estava uma beleza. E agora está em exatamente. O Londres está perdendo em 69 a $5.307 a tonelada. Agora está nos $4 ainda, 4,02. É que deu uma descida rápida no café, mas voltou acima dos $4. E nós vamos trazer essas informações em tempo real para vocês. Eu quero aproveitar, como sempre fazemos, de chamar os amigos para entrarem no Clube do Tempo e Dinheiro. O clube é um clube fechado de WhatsApp, uma comunidade com 15 editorias, notícias de 15 editorias, de boi, uma editoria separada, de suco energético, suco de laranja, todas têm as suas editorias, tem de política, né? Tem de sustentabilidade e, essencialmente, de grãos, soja e milho e também café e boi. Então, tem as editorias todas separadas. Ontem, lá no Clube do Tempo e Dinheiro, uma comunidade de informação que nós aqui do Tempo e Dinheiro oferecemos aos amigos produtores. Como é que faz para acessar? Tem que entrar, né? Tem que ser assinante, e aí você se transforma como assinante nesse telefone que está aí na tela, 199-9813-2915,
Você manda uma mensagem de WhatsApp, a Dona Léa da Luz coloca você no ar. 199-9813-2915. E você tem 7 dias grátis para experimentar. Claro, você entrou 15 editorias, vai sair, sai, né? Quer mais, inclusive. Agora, atenção, o pessoal que é assinante do clube tem algumas facilidades que a gente... a promoção da tábua vai voltar, o artista está montando a tábua. Enquanto isso, nós estamos avisando aos assinantes que você tem a chance de comprar a ferramenta InovaPab, a planilha do produtor rural, que é bem curtinha, bem simples, com 50% de desconto. Até quinta-feira, até dia 1º, você pode pagar a metade do preço. A planilha custa uma bagatela de R$100. Imagine uma planilha sintetizada, voltada ao produtor. Qual é o preço? R$100 para sempre, né? Sua, para sempre. E aí, nós estamos fazendo uma promoção para os assinantes. O Paulo Nicola, que criou a planilha, nos autorizou a oferecer a planilha com 50% de desconto. R$50, 50 pilas. Aqui na minha cidade é mais barato que uma pizza, para você ter para sempre uma planilha nas suas mãos. Então aproveite, o telefone está aí na sua tela, mande uma mensagem para adquirir a planilha do produtor rural. 199-9813-2915 é o telefone do clube. Então essa é uma promoção para os assinantes. Por isso que eu digo, entre no clube, informação em tempo real, preços nos portos, né, os prêmios. Antes de negociar tem que entrar no clube. E para negociar você tem que saber o preço da sua safra. Como é que você faz? Você sabe quanto custa? Quanto você gastou por saca? Como é que você vai vender se você não sabe o custo? Saiba, ponha lá os dados dentro da planilha e vamos em frente. Muito bem, agora chegou o momento de nós sabermos das manchetes do agronegócio com base nas informações do Notícias Agrícolas. É o Giro Rural com Sérgio Braga. Levantamentos do CPEA mostram que em março o índice de preços ao produtor de grupos de produtos agropecuários avançou 1,3% em termos nominais, frente ao mês anterior. Trigo CPEA, semeadura avança lentamente no Paraná. Etanol, indicador do hidratado fecha semana estável. Açúcar, preços seguem firmes no spot paulista. Melancia CPEA. Após semanas em queda, cotações se recuperam nas lavouras. Agora chegou o momento de nós sabermos dos principais destaques da economia e da política no mundo e no Brasil, com narração do Sérgio Braga. É com você, Serginho. Começamos resgatando aquela informação do apagão na Europa que foi registrado ontem. O G1 e outros veículos de comunicação destacam que hoje, após o apagão, a operadora de energia da Espanha diz que já restaurou 99% da demanda. Destaque do Notícias Agrícolas: confiança de serviços no Brasil cai em abril para menor nível em quase 4 anos, mostra a Fundação Getúlio Vargas. Da Folha de São Paulo: Petrobras, diesel segue em queda nas bombas, mas repasse de corte da Petrobras é lento. Ainda da Folha de São Paulo: eleições 2026. Tarcísio elogia Milei e critica, entre aspas, modelo mental do governo Lula. Também da Folha de São Paulo sobre o escândalo do INSS. Ex-presidente do INSS ignorou o parecer e liberou descontos em massa à entidade investigada, diz a Polícia Federal. Do jornal O Globo: Polícia Federal aponta repasses suspeitos de mais de 17 milhões de reais e transferência de carros de luxo a integrantes do INSS. Da Folha de São Paulo: Mônica Bergamo: Congresso e STF acertam lei para soltar presos do 8 de janeiro e aumentar penas de líderes que tentarem golpe. Também da Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo: Malafaia diz que fará ato em Brasília por anistia ao 8 de janeiro e que negociação com o STF prova que trama do golpe é farsa. Da Folha de São Paulo: Fux e Gilmar divergem de Moraes sobre prisão de Collor. Também da Folha de São Paulo: Dino determina a União desapropriar terras atingidas por incêndios criminosos. E do Estadão: Alcolumbre prepara projeto para reduzir penas de envolvidos no 8 de janeiro.
E da revista Oeste, por fim, com epilepsia, preso pelo 8 de janeiro, tem convulsões na cadeia. Marcelo Mota é técnico em enfermagem e foi condenado a 17 anos de cadeia, João Batista. Insiste nos nossos comentários que a nossa experiência nos indica que a gente não vai mudar de foco. Eles querem, né, que a sociedade mude de foco, a Globo entra, a Mônica Bergamo, que é colunista social, mas é porta-voz do governo, do PT, trabalhou com o PT, eles ficam jogando manchetes para a gente sair do foco. Mas o nosso foco é a anistia. Veja essa última manchete aí, que o Sérgio acabou de narrar. O preso pelo 8 de janeiro tem epilepsia, tem convulsões na cadeia, é um técnico de enfermagem e foi condenado a 17 anos de prisão. É de uma crueldade sem tamanho que nós estamos vivenciando no nosso país. Então, assim, nós temos o escândalo do INSS, que é um horror, né, um horror que está atingindo profundamente a imagem do governo Lula, olha que coisa. Mas, enfim, e aí a gente tenta entender por que o Lula chamou o Sidônio, que é um marqueteiro, para cuidar da comunicação do governo dele. Para quê? Para desviar a atenção, né? Não inventaram essa história aí da camisa vermelha da seleção. Para quê? Para deixar todo mundo comentando isso, né? No bar, não, você viu, é canarinho e tal. E a anistia? Aí a anistia, o Lula chamou Alcolumbre, presidente do Senado, e eles estão com 3 senadores montando um projeto, imaginem, que vai reduzir a pena dos condenados, não vai dar anistia, vai só reduzir as penas, né? Porque tem penas para isso, pena para aquilo, tem que pagar o desastre que aconteceu lá em Brasília no 8 de janeiro, mas eles não serão anistiados, só a pena irá reduzir, ok? E dentro desse arranjo institucional, que nome bonito, eles vão colocar, talvez até cite o nome, mas o Jair Bolsonaro vai ser preso porque liderou as manifestações. Que absurdo! Imagine você, o Senado e o STF em conluio para fazer uma lei específica contra um cidadão. Jair Bolsonaro tem que ser, se ele tem alguma culpa no cartório, ele tem que ser julgado pela justiça comum, ele não é mais nada, ele é um cidadão comum. Não, vai ser julgado pelo STF porque eles querem prender o Jair Bolsonaro. No fundo, o Alcolumbre, o STF, estão fazendo o jogo do Lula, porque o Lula quer continuar no poder, claro, evidente, e não quer concorrer com o Bolsonaro. Então, assim, sufoca a oposição, porque a oposição quer votar no Jair, o candidato da oposição da direita é o Jair, mas ele está inelegível pelo STF, pelo Superior Tribunal Eleitoral, STF, e vai ser preso pelo STF. Mas baseado em quê? Não importa. Não importa. Como é que é seu nome? Jair Bolsonaro está preso. É isso que está acontecendo. A gente usa um pouco de ironia, para não dizer muita, porque é tamanha de uma desfaçatez esse arranjo que está se montando no Congresso, lá no Senado, com o Alcolumbre, junto com o STF, porque eles estão, imaginem, eles estão pedindo autorização para o STF para ver se dá certo, né? Isentar, diminuir as penas dos presos lá do 8 de janeiro. Então é um conluio entre o Senado e o STF. É isso que está acontecendo. Mas o Lula, né? Lula, o Jacques Wagner, em nome do Lula, falou assim, não temos nada com isso. Achamos bom que seja, disse o Jacques Wagner, as penas reduzidas, mas não temos nada com isso. Tá bom, ok, mas querem prender o Bolsonaro. Isso, os mandantes serão presos, segundo eles. É a justiça brasileira que causa espanto no mundo democrático, né? E nós também ficamos muito espantados porque nós estamos defendendo não só a sociedade brasileira, mas principalmente quem sustenta a sociedade brasileira, que são os produtores rurais. Por isso, a nossa batida constante aqui no Tempo e Dinheiro é tempo e dinheiro na defesa do agro. Tempo e dinheiro na defesa do agro. Muito bem, aqui é Tempo e Dinheiro, então vamos agora às notícias do tempo. O tempo hoje no ar. Gleidson. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. E começamos pela previsão do tempo, aliás, chuvas previstas para a região centro-norte do Brasil. Agora, no Rio Grande do Sul, como é que fica a situação? Inclusive, esse é o destaque de hoje, que uma massa de ar seco mantém a temperatura firme no Rio Grande do Sul nesta terça-feira.
mostrando exatamente o destaque do agora Rio Grande do Sul. E tem uma imagem também que vem lá do Rio Grande do Sul, que teve uma brisa bem gelada no amanhecer em São Vicente do Sul. Quem registrou essa imagem foi o Roberto Leitão. Além do Roberto Leitão, tem imagens, daqui a pouquinho vocês vão ver em relação às demais áreas, regiões aí do Brasil. Mas olha só essa foto enviada pelo Wagner Urbano, mostrando lá na terra do Ronaldo Coutinho, geada com menos 2 graus nesta madrugada, dia 29 de abril. Portanto, teve geada em São Joaquim, Santa Catarina, mostra o Wagner Urbano. Também tem um mapa com alerta do IMET que a gente pode mostrar, mostrando exatamente que chuvas concentradas na faixa norte do Nordeste, principalmente nos estados aí que a gente observa, Ceará, Maranhão, parte do Pará, também no Amapá, Piauí, e a chuva concentrada sobre o Mato Grosso do Sul, também interior do estado do Paraná, Minas Gerais, São Paulo, faixa leste também do litoral, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Também tem muita chuva na região centro-oeste, estado de Goiás, Tocantins, parte do Mato Grosso, e sobe essa chuva lá para o Amazonas também, no estado do Acre. Portanto, chuvas concentradas na região centro-oeste, né? Com relação centro-norte do Brasil, com essa faixa de umidade. Mas vamos também dar uma olhadinha se temos o momento, esse é o mapa NOAA, mostrando que a chuva, pelo menos concentrada, né, com altos volumes, onde está a ponta mais avermelhada e chuva intensa sobre os estados do norte do Brasil. Tem muita chuva também no oceano, próximo do estado do Espírito Santo, também como no Rio de Janeiro. Olha a faixa do Nordeste lá, com muita chuva também na região do Cealba, parte do Mato Piba e chuva concentrada na faixa norte do Nordeste, litoral do Norte e parte do Nordeste. Vamos também agora à previsão do tempo para os próximos dias com base no satélite Cosmos. Vamos lá? Bom, e agora vamos à previsão do tempo desta quarta-feira, dia 30, até o dia 6 de maio. Amanhã, dia 30, portanto, chuvas concentradas na região sudeste, com boa parte das precipitações no estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, também Minas Gerais. Olha só, a região centro-oeste com muita chuva no dia 1º de maio, feriado. Olha, no dia 2 também chuvas concentradas na região centro-norte do Brasil, com muita chuva na região do estado, do Amazonas, também Acre, Rondônia, e muita chuva no litoral da Bahia, assim como na região norte dos estados do Nordeste. Dia 4, nós temos aí no próximo domingo, chuvas também voltando com intensidade no norte do Nordeste, assim como na região norte do Brasil. As chuvas dão uma trégua a partir do dia 5 no sul do Brasil, região centro-oeste, boa parte também, assim como a região sudeste. E no dia 6, uma nova frente fria traz chuvas para a região sul do estado do Rio Grande do Sul, assim como no Uruguai. Demais regiões, sudeste e sul, além da parte da região centro-oeste, tempo firme, chuva forte no norte do Brasil. Bom, observando o mapa, exatamente, agora nós temos a confirmação dessas informações com o Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Temos aqui, nos próximos 5 dias, de 29 a 3, nós temos praticamente nada de chuva aqui no sul do Brasil. Aqui essa chuvinha que vocês estão vendo aqui no Rio Grande do Sul, talvez seja na sexta-feira, e praticamente só. No sul do Brasil de hoje até o sábado, nada de chuva e pelo visto até domingo. E a tendência é que a gente tenha o quê? Condições de chuva melhores aqui na região do Amazonas, Pará, e uma chuva mais forte aqui no litoral da Bahia, começando a chover também em Sergipe. A Bahia tem uma boa chuva na parte oeste, centro-sul e leste, pegando o litoral e nordeste de Minas. Quando pega aqui os 15 dias, uma boa chuva aqui na parte norte do Brasil, nessa área central, aquilo que a gente falou, começa aquele período seco normal, vai reduzindo a chuva e volta a ter chuva aqui no sul. Essa do sul provavelmente vai ser ali do dia 7 e 10 de maio para frente. E uma chuva forte aqui também na região do litoral da Bahia, melhorando aqui na Cealba e ainda com alguma chuva aqui mais ao norte, na região ali do Maranhão, norte Piauí, norte Ceará, alguma coisinha no Elefantinho, mas
Nessa área verde aqui, azul, pouca chuva. Na Bahia, mais na parte leste, melhor aqui na região do Sisal e na Cealba também. Em termos de temperatura, hoje tivemos um dia frio, né? Chegou a 2 graus negativo, 1,9 negativo em São Joaquim e Bom Jardim, a menor do ano no Brasil, e é a quarta temperatura negativa do país esse ano. Temos aqui, ó, na parte da anomalia, de hoje até o dia 13 de maio, abaixo do normal aqui na região do Centro-Sul, tirando o Rio Grande do Sul, por causa da semana que vem. Aqui no Sul, essa semana é mais seca, semana que vem fica um pouco mais úmida. Melhora um pouquinho aqui no milho safrinha do Paraná, sul do Mato Grosso e parte de São Paulo. Aqui bastante chuva e nessa área aqui vai reduzindo, mas continua abaixo do normal. Na temperatura, teremos nesse período agora de 29 a 5 de maio, temperaturas abaixo do normal em todo o centro-sul do país, pegando o sudeste, o centro-oeste e o sul. E temperaturas baixas, né? Hoje, para o pessoal ter uma ideia, nós tivemos 1,9 negativo em São Joaquim, Bom Jardim, deu negativo no Rio Grande do Sul, Pinheiro Machado, na Serra Gaúcha ficou em torno de 0, 1 negativo, 1 positivo, e deu quase 1 grau abaixo de 0 em Palmas. Primeira vez nesse ano que dá temperaturas negativas ao mesmo tempo nos 3 estados do Sul. Essa friagem vai chegar em São Paulo, hoje e amanhã, e aí esfria, também esfria no Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, pega partes de Minas, principalmente a Mata Mineira, o sul de Minas, talvez geada na Mantiqueira, e também nas áreas de Serra do Espírito Santo e Rio de Janeiro. E pode até fazer frio no amanhecer em Barreiras, Eduardo Magalhães, lá na parte oeste da Bahia, eu acho que ali por quinta, sexta ou sábado. Claro, frio para eles. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. E não só o frio para eles, mas o frio foi tamanho lá na Serra Catarinense, em São Joaquim, que até o gato preferiu ficar dentro de casa hoje, João Batista. Muito bem, as informações do Ronaldo Coutinho foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. O nosso pessoal que está conosco aqui no YouTube, os membros do Tempo e Dinheiro lá no YouTube, mandaram suas mensagens, suas informações. Eu vou dar destaque para duas regiões do Rio Grande do Sul. Primeiramente, lá no sul do Rio Grande do Sul, lá perto de Bagé, em Piratini, a Fabiana Silveira está nos dizendo que aquela região amanheceu hoje com temperatura agradável, 18 graus agora, 18 graus. Uma chuva seria bem-vinda, mas vamos em frente, porque a gente não pode desanimar, diz a Fabiana. Já o seu Erni Osvino Pinot está no oeste do Rio Grande do Sul, que é muito distante de Piratini. Lá em São Gabriel está dizendo que lá está tudo seco, está terrível. Se não for feito nada, a maioria dos produtores gaúchos não vão plantar, e a maioria está com restrição no CPF, pois 5 anos eles praticamente não tiveram safra, e o socorro do governo está uma vergonha. Inclusive, ele complementa que tem dinheiro para roubalheira, só não tem para quem produz nada, só tem para os companheiros e não para os produtores rurais que sustentam o país. Isso Erni Osvino Pinot, direto de São Gabriel, oeste do Rio Grande do Sul. Nós temos informação, sim, que a seca tem tendência de perdurar, e nós vamos atrás dessas informações, que é estratégica para os produtores gaúchos. Não desanime, mas vocês sabem como é difícil a região de vocês em termos de clima, é um sobe e desce terrível. Já lá no Mato Grosso, o seu José Ruiz, de Nova Ubiratã, diz que o tempo está nublado, com bastante umidade no solo, portanto, a dica, né, que o seu José Ruiz está dando serve para os gaúchos, serve para quem trabalha com terras mais fracas, oeste de São Paulo, por exemplo, também lá em algumas regiões do Paraná. Tem que fazer aprofundamento do solo, temos que fazer o perfil afundar para que as raízes peguem a umidade do solo. E o Clélio Montini, São Miguel do Iguaçu, lá no Paraná, tempo frio hoje. Ontem ele falou que estava sol forte, hoje tempo frio, 23 graus. São as informações do Tempo e Dinheiro por parte dos nossos membros do YouTube aqui do Tempo e Dinheiro. A gente volta já agora analisando as cotações dos grãos e a economia, o dinheiro aqui no Tempo e Dinheiro. É um instante só, a gente volta já. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não.
foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Informação para os assinantes do Clube do Tempo e Dinheiro. A promoção da planilha, a ferramenta Inovipab, para você adquirir com 50% de descontos, vai se encerrar agora, quinta-feira desta semana, dia 1º. Então, até o dia 1º, até quinta-feira, você tem as condições para adquirir pela metade do preço a ferramenta Inovipab. 50% de desconto para você ter a ferramenta, para você sempre ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. 50% de descontos para você adquirir a ferramenta Inovipab. Essa promoção se encerra agora, dia 1º de maio. Então, apresse-se, corra, adquira com 50% de desconto a ferramenta do produtor rural Inovipab para você. E vamos em frente. Há 10 anos, na cidade de Lapa, no Paraná, nascia a Lotus Biosoluções, uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Com tecnologia de ponta, matéria-prima de excelência e o compromisso com a sustentabilidade, desenvolvemos fertilizantes organominerais líquidos que fazem a diferença na lavoura. Ao lado de uma equipe técnica especializada, levamos conhecimento, confiança e inovação para quem vive da terra. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. E volto com o Tempo e Dinheiro desta terça-feira, 29 de abril de 2025, agora para a gente focar no dinheiro dos grãos, da soja e do milho, com a análise do Vlamir Brandalize. Antes, contextualizando como é que estão os preços, já mostramos que as bolsas estão todas no negativo, a soja não é diferente. O vencimento julho, 10,48, estava 10,60 ontem, foi caindo. Então, nesse instante, está caindo 1,32%, 10,48%. Uma derrocada geral, o gráfico mostra isso, olha a ponta do gráfico. Né? Isso é julho, hein? Julho lá em Chicago. Deixa eu ver os 4 vencimentos da Bolsa de Chicago, no vermelho, tempo real. Ó, o maio, 10,36, perdendo 16 cents, estava agora há pouco, está perdendo mais ainda. O julho, 10,47, 15,25, está se mantendo, né? O tempo real, 10,48, 10,47, agora há pouco. No julho. O agosto, 10,41. E o setembro, 10,18 são os preços da soja a futuro na Bolsa de Chicago, a CME. Mas aqui no Brasil nós temos também o preço da Bolsa Brasileira com base no Porto e no vermelhão também, né? A saca para maio de 60 quilos, 22 dólares com 84, perde 1,51. O julho, 23 dólares 0,9, perde 1,41. Agosto não tem nem preço, né? Ontem o Vlamir Brandalize dizia que o mercado estava fraco. É assim, né? Fraco. E hoje, como é que está? Deve estar pior. Então, vamos saber da opinião e da análise do Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. O Vlamir Brandalize, Curitiba chamando. Olha, tá encapotado o homem, cara. João Batista, boa tarde, João Batista. Mas aqui amanheceu 10 graus. Até agora há pouco estava a temperatura perto disso. Mas você não é daqui do Bus Gaúcho. Eu já estou usando uma manguinha de camisa comprida como a minha aqui. Tá encapotado o homem. Não, essa é uma jaquetinha leve, só para fazer um charme. Lá embaixo, mangueirinha deu 0, hein? Lá no Coutinho também.
ali na região de Palmas, ali teve uma geadinha, as partes de baixadas aí do sul do estado teve geada, sul e sudoeste. Tá. Mas vamos analisar o mercado, vamos falar do mercado. Olha, o mercado hoje ele está na bancarrota por causa de todos os mercados, né, João? O principal fator é que o petróleo em queda livre está tendo muita venda de posições de petróleo, né? Porque o mercado desacelerou um pouco, as notícias americanas, em princípio, nada de novo, e o que surgiu hoje lá nos Estados Unidos é que a avaliação do Trump está baixa, né, João? Então isso pesou nos mercados gerais. E notícias da China também, a China vendo que o Trump perdeu um pouco de credibilidade, está perdendo a opinião pública americana está caindo no caso do Trump, e isso dá fôlego para o chinês, né, João? Então, automaticamente, os mercados todos se mexendo na linha negativa. E aí a sorte foi junto, né? É uma semana fraca, é uma semana de feriadão em grande parte do mundo, né, a partir da quinta-feira, e mesmo não sendo nos Estados Unidos, mas já aproveitaram para liquidar, e o plantio americano acelerado, né, João? Isso que está contando, e condições de clima americano está favorável, então tudo andando bem por lá, e isso pesa. E eles também estão de olho aí que, enquanto no Brasil a gente está com o recorde histórico de embarques acumulados de soja, isso serve negativamente para Chicago, né, João? Então, assim, daqui a pouco eu vou falar de China, tem uma manchete muito importante da China que nós vamos comentar já já, mas com a sua experiência, né? Nós convivemos com o Trump no primeiro governo dele, essa pressão popular, sem apoio popular, o que pode acontecer? Você que entende de Trump aí? Olha, João, em princípio, ele deve levar para um lado de uma acomodação, vai mais para o meio do caminho, né? Ele está muito extremo, um extremo radical, vamos dizer assim, que estava operando até agora. A tendência é tentar puxar um pouco mais para o meio, para tentar buscar mais acordos. Ou seja, como ele já andou criando algumas frases aí, apontando que as tarifas para a China não seriam tão grandes como já estão apontadas, alguns países as tarifas seriam amenizadas. Cada falácia é um movimento do mercado. O mercado vive mais de boato do que de fato, né, João? Mas hoje eu vou pedir para o Gleidson já botar a manchete no ar. A Reuters trouxe uma informação muito preocupante por parte da China, que sentiu o golpe. A China vai reduzir a quantidade de ração que o governo, que é o governo que oferece, para alimentar os porcos, suínos e frangos da China. Olha a informação. China pretende reduzir o uso de grãos na alimentação de criações em 60%, Vladimir. Pode botar a primeira página aí para o pessoal acompanhar, e o Vladimir também já tem essa notícia da Reuters. Pode colocar, Gleidson, a primeira. Diminuir a parcela do farelo de soja para 10%, Vladimir. Então, já estão contando que eles vão ter menos soja dos Estados Unidos. Qual é a próxima? Diminui assim. Em 2023, eles estavam com a meta de 13%. Aliás, 14,5%. Agora reduziu para 13% em 25%. É isso, né? Era 14,5%, agora reduziu para 13%. Já vinham reduzindo o farelo de soja na alimentação animal lá na China. Tem mais tela aí, Gleidson? Para o Vladimir comentar? Sim. E em 2023, o percentual da farelo de soja caiu para 13%, e agora, 25%, a próxima. Quanto vai ser? Tem aí? Bom, tá. A China espera que o consumo médio de ração por quilo de produto de origem animal caia a mais de 7% até 2030. Ou seja, eles querem ficar independente, né? Não depender tanto dos Estados Unidos, estão dependendo todo do Brasil, mas isso é um sinal que eles sentiram o golpe, não é isso, Flamengo? João, isso já é uma política da China desde 2018, né? Então não é novidade, efetivamente. A busca de melhor rentabilidade por animal. As granjas de suínos cada vez estão mais modernas e mais eficientes, e estão usando cada vez menos ração para produzir o mesmo quilo de carne, né, João? Eles estão melhorando genética, melhorando o tamanho da saída. Antes eles tiravam um porco da granja com 120 quilos, agora eles tiram com 110, que ele acaba consumindo menos ração por quilo de carne. As granjas estão cada vez maiores, né? Hoje as granjas, os novos modelos de granjas
de produção de suínos são para até 750 mil suínos, ou seja, coisas faraonômicas, né, para a gente pensar. E essa história de reduzir o uso de grãos em 60%, isso é coisa para boi dormir, né? Porque se você não alimentar o animal não vai crescer. Essa é a regra da natureza. Isso que eu ia perguntar. Mas se não vai dar ração, vai dar o quê? Vento? Essa história do vento e da luz, isso não se cria nada. Você tem que dar... Para criar proteína, você tem que ter proteína. Você faz proteína através de proteína, você faz gorduras através de carboidratos e energia, que daí você precisa. O que eles podem mudar, João, é que eles fizeram acordo comercial com o Brasil, agora na virada do ano, para poder importar o DDG que sai da indústria de etanol brasileira. O DDG substitui farelo de soja. Então, existe alguns mecanismos para melhorar. Eles podem usar mais trigo na ração, que acaba usando menos o farelo de soja. Mas eles vão ter que usar algum produto ali para fazer a ração. Eles vão seguindo, eles estão fazendo isso há muito tempo, né? Agora, provavelmente lançaram esse balão de ensaio no mercado para dar uma assustada, né? E o mercado acabou pegando carona, ele levou o susto, mas não existe mágica. A mágica é a proteína mais barata que existe na natureza continua sendo da soja e vai continuar sempre sendo da soja. E o animal, ele prefere a proteína da soja, que é do farelo da soja, para ter alta qualidade no produto final, que chama carne, ou chama ovo, ou chama leite, né, João? Então, eles estão dando essa guinada, porque eles pararam de comprar praticamente nos Estados Unidos, e eles sabem que o Brasil não tem a soja suficiente para atender todo o mercado deles, né? Então, eles vão buscando alternativas para continuar evoluindo. Faz parte do jogo e a gente tem que saber como é que funciona o jogo para a gente seguir no barco, né? A gente sabe como funciona. Aqui no meu Mato Dentro, o meu vizinho faz terminação bovina, né? E ele põe soja assim lá no coxo, mas a essência mesmo é farelo. Farelo não, é bagaço de cana. Nós temos usina aqui perto. Então, põe bagaço tal, nos coxos compridos, é muito gado. O da ponta começa a berrar, cara. Até o trator chegar lá, ixi, é um griteiro. Eu falo, meu Deus do céu, né? Tá chegando a comida. Imagine na China vai ser um griteiro desse jeito, hein, para mim. Você pensa que é mole? Muito bem. Agora, vamos voltar a atenção para o mercado. Tem essa notícia, né, Trump, essas coisas todas, mas o fato é que desde ontem você estava nos avisando, o mercado está fraquinho, Vladimir? Está fraquinho, o volume de negócio está bem lento aqui no Brasil também, diminuiu o ritmo. E lá fora, esse susto do dia, né? Mas o susto maior é a queda do petróleo, as empresas petroleiras, o pessoal do mundo árabe aí apontando que também vai parar de investir, né? Porque uma parte do dinheiro do petróleo que sai ali dos países árabes, que ganham muito, né? Porque tem um custo baixo de produção de petróleo, eles investem em tudo que é segmento que existe na economia global, né? Então, ontem também andaram anunciando lá no mundo árabe que eles vão ter menos recursos para investir, porque o petróleo caiu de valor, né? Caiu de 80 para perto de 60. Então vai sobrar menos dinheiro para investimentos. Isso também traz um apelo negativo. E hoje o dia foi do petróleo em queda geral e puxando todo mundo, né? Tá todo mundo no vermelho, mas é um dia, né? Amanhã já é outra conversa. Até a seleção vai ser vermelha. Então o petróleo está... A gente não consegue deixar. Hein? O petróleo está caindo 2,20 agora a $60,68 por barril do WTI. Ô, Vlamir, agora, o Gleison, põe para a gente a CME de volta na tela. Eu quero saber de você o seguinte, isso vai até quando essa derrocada? Vai até setembro, assim, de degrau para baixo? É isso? Põe aí, Gleison. Não, mercado de queda não, João. Mercado de queda... O setembro é o fundo do poço porque é a colheita americana começando. Então, até pela manhã ele estava sustentando bem o 10,20 de suporte. Agora à tarde ele já perdeu o 10,20 de suporte, mas ele continua com suporte muito forte no $10. Lembrando que, nesse momento, o produtor americano olhando a soja a setembro abaixo de 10,20, ele começa a ver a soja como um produto que não lhe é vantajoso. Ele pode ainda optar para um avanço um pouquinho maior na área de milho
e reduzir um pouquinho na área de soja nessa reta de plantio, né, João? Isso talvez a médio prazo possa ser até um fator positivo essa queda momentânea, né, do mercado lá em Chicago, porque vai desestimulando o produtor americano a plantar, né? Muito bem. Então, essa é a tendência, essa é a sua análise. Agora vamos trazer o problema aqui para o Brasil. Lembrando que daqui a pouco nós vamos ter o Robson Polotto, especialista em comercialização da G-Trade, para indicar o que faz, né? Pegar soja, vende milho, compra boi. Daqui a pouco o Robson Polotto da G-Trade. Branda, como é que estamos nas negociações para o Brasil? Como é que estamos de portos? Quais são os prêmios? Olha, João, o prêmio em relação a ontem, agora à tarde, provavelmente vai ter que pagar um pouquinho melhor. Ontem ele caiu um pouco, né, em relação aos dias anteriores. No maio estava pagando 25,30 somente, positivo, o vendedor queria 45, o junho estava pagando 45, agora pela manhã já me falaram que vai pagar 50, talvez 55, julho 70, 75. E, então, é possível que agora à tarde pague uns 5 pontos melhor o prêmio por causa dessa queda de Chicago para dar uma equalizada, porque os níveis dos portos, ele aparentemente caiu muito e a pressão de venda caiu bastante. Agora não está tendo muito interesse de venda nas posições, mesmo na posição lá na frente, de agosto, julho, o pessoal deu uma tirada do pé nas vendas. Isso trouxe aí as cotações aí, sinalizando que nesses níveis que está hoje aí, por exemplo, 135, 136 na posição junho, que é indicado nos portos, praticamente não tem vendedor. 137, 138 no julho também não tem vendedor. E o mercado fala em 140, 141 no agosto, não tem vendedor. Aqui em Paranaguá o comprador já apareceu aí até 143, ou seja, no agosto, né? Sinalizando que nesses níveis não tem como levar soja. E o mercado deu uma parada, né? Nós estamos aí já no meio da terça-feira, nós já tivemos um dia e meio de negócios, e nesse um dia e meio de negócios, a nível de Brasil não foi mais que 500 mil toneladas. O normal seria, nesse período do ano, quase 1 milhão por dia. Então, nós estamos muito fracos de negócio, como já era esperado, porque a semana tem um feriadão pela frente depois da manhã. Mas o mercado viu que, nesse nível, se cair mais, o povo não vai vender. E é essa situação que está. É por isso que, provavelmente, prêmios vai acomodar, talvez a tarde pague um pouquinho melhor. E Chicago, como está muito fraco, ele vai deixar frágil aí as posições dos compradores, que devem voltar. Talvez amanhã no Porto eles tenham que pagar um pouco mais, senão não vai conseguir levar posições. Então rodou um dia e meio, agora tem meio-dia mais um, que é até amanhã. Dessa tarde até amanhã para negociar. Olha o telefone que está na sua tela. Entre no clube para você saber dos valores dos prêmios, os preços, as indicações do norte. Antes de negociar, dá uma... né? O fundamental é ter informação e saber o valor dos prêmios. De novo, daqui a pouquinho, o Robson Polotto da G-Trade vai falar de valores de prêmios, principalmente no milho. Já entra no milho. Mas olha aí, ligue, entre no clube, 199-9813-2915 e seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Vamos passar por milho, Brenda? Bora. Só para fechar, você gosta de dados importantes, como você estava falando de questão do governo. CSEX divulgou ontem à tarde os dados das exportações aí desse mês de abril, né, de todas as exportações brasileiras, exportações e importações. A soja segue com recorde histórico de acumulado na exportação, tanto no grão como no farelo. O grão já está com 35,1 milhões de toneladas embarcados, janeiro até semana passada, farelo 7,4. Mas nesse mês de abril, ainda falta essa semana para computar, o complexo soja faturou, João, 4,541,4 milhões de dólares. 4,5 bilhões de dólares, João Batista. Mais de 20 bilhões de reais aí, só nesse mês de abril, que ainda não fechou. Então, esse é o agro, o pessoal joga pedra, né? Mais de 20 bilhões de reais na soja nesse mês. Já pensou se fosse um governo sério, focado na sobrevivência de todo mundo, tivesse injetado grana, assim,
dado crédito para os produtores gaúchos enfrentar esse problema que eles vêm enfrentando há 4 safras, nós teríamos produzido a totalidade do que é previsto para o Rio Grande do Sul. Quanto que o Rio Grande do Sul produz, em média? Olha, João, média? o Rio Grande do Sul, com a área que planta lá, ele teria um potencial de colher 25 milhões de toneladas, e está colhendo 15, então está perdendo 10, né? 10 milhões de toneladas, 10 milhões de toneladas e a safra do Paraguai. Isso é quase 170 milhões de sacas. No valor do mercado gaúcho, isso dá mais ou menos 2 bilhões de reais aí a mais, né? Pois é, estamos perdendo esse dinheiro. Só isso. Parabéns, hein? Parabéns para os envolvidos. Palmas. Camisa vermelha. Ei, Vlamir, você vai usar a camisa vermelha? Fala aí. Da seleção? Da seleção. Eles inventam. O Sidônio é bom, hein, Vlamir? Esse tal de Sidônio, o marqueteiro deles, é bom, hein? Ele joga fumaça. E a gente entra. Eu não, né? Mas vamos lá. Vamos saber agora dos preços do milho, base Chicago e B3. Notícias do milho, oferecimento da ferramenta Inovipab. Gleidson. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, o milho lá nos Estados Unidos também no vermelhão, né? Está bem vermelho. O maio 4,65,5, julho 4,73. Também como na soja, o vencimento mais próximo é o julho, 4,73 dólares por bushel, que perde quase 10, setembro 4,35 e dezembro 4,44 com 75, são os valores do milho lá. E aqui no Brasil, na B3 Base Campinas, estava misto, né? Está diminuindo, está entrando no vermelho todos, né? O maio, 75 com 61, o julho, 67 com 21, setembro 68,15 e novembro 70 e 62. O maio, acho que não adianta a gente nem olhar, porque dentro do dinheiro é muito caro. O importante para nós passa a ser o novembro, Vladimir. É o novembro, João, porque o novembro ele já andou lá em cima, né, quase 80 e agora está no 70. E ele vai perder os 70 nos próximos pregões, porque o andar da safrinha é um andar de condições regulares, vamos ter uma boa safrinha pela frente. E o que a gente deve ver a B3 é o julho e o setembro também buscar os 65, né? Essa é a lógica, em princípio, porque o mercado de Porto está trabalhando de 68 a 70 e as posições de agosto até setembro, outubro. Então, esse é o ambiente aqui na B3. Chicago, João, ele mesmo caindo, ó, perdendo 4,40 ali que está no setembro, agora segurando 4,30 de suporte nesse momento, ele ainda assim ele se torna um produto mais atrativo e lucrativo para o produtor americano do que a soja. Então, mesmo com queda, o milho ainda continua mais interessante para o produtor americano do que a soja, e talvez esse momento ainda faça com que o produtor ele venha a optar um pouquinho, talvez, de crescimento um pouco maior de área de milho, porque o milho há um déficit mundial de 26 milhões nesse ano, o ano que vem provavelmente o déficit vai ficar em 20 milhões de toneladas entre a produção e consumo, então isso dá suporte do milho para o produtor americano, e o produtor americano ele sai da dependência da China, né? Porque o milho eles não dependem da China e a soja eles dependem da China, então esse é o fator importante. E eu só quero fazer uma correção. Quando eu falei do Rio Grande do Sul, de quanto ele perdeu, eu acho que me expressei mal, mas o produtor gaúcho está deixando 22 bilhões de reais em função das perdas da safra, né? Só na soja, 22 bilhões. De novo então. Se você se enganou, eu não. Parabéns aos envolvidos. Se vocês planejaram isso, vocês conseguiram. Não os produtores, evidentemente. Os nossos líderes. Ô Vlamir, então voltando para a B3, que nos interessa. Então você está achando que o novembro está 70, pode cair para 65, é? Não, o novembro talvez 67, 68 seria uma posição para ele, de suporte, e o 65 o suporte ali do julho e setembro, né? Mas há possível que esse julho aí, quando nós avançarmos aí durante o mês de maio, ele pode até perder os 65 ali no julho. Não é possível também, porque o clima, mais uma semana, 2 semanas de chuvas, ele vai dar a condição de uma safrinha cheia. Isso vai pesar aí na B3. Então tem um diferencial para baixo de 2 a 3, né?
tem guardado as devidas proporções também, o Mato Grosso tem a mesma queda. Daqui a pouco, então, como eu falei, vou ouvir o Robson Poluto da G-Trade para saber se dá tempo, né? Se ainda vale a pena pegar, segurar R$3. Será? Vamos ver. Ou qual é a alternativa que ele nos dá. Ô, Vlamir Brandalize, então, e nos portos, dos prêmios, como é que nós estamos? Fazendo uma spoiler aí. Olha, João Batista, o Porto pela manhã, o comprador no maio falava em 30 positivo, o vendedor era 45. Eu acho que ele vai pagar uns 35 agora à tarde. O julho era 50, vai pagar uns 55. Agosto ali era a posição de 80, vai pagar uns 85 talvez. E o julho de 70 a 75 pode pagar perto de 80. Esse é a nível de comprador aí que eu acredito que vai tentar melhorar o número do prêmio agora à tarde, porque Chicago despencou muito, para tentar levar alguma coisa. O pessoal ainda quer comprar posições de soja hoje à tarde, pelo que a gente viu com os corretores aí nos portos. Eles querem levar pelo menos mais umas 200 mil toneladas hoje ainda de posição de exportação, né? E se não melhorar o prêmio, o dólar está fraco, né? O dólar estava em queda agora há pouco, agora não vi como é que está nesse momento. E Chicago nesse nível, se eles não melhorar prêmio, automaticamente não vai conseguir comprar nada hoje. E amanhã é feriadão também, né, João? Daí é mais difícil deles conseguirem posições. E o comprador, ele sempre vai querer girar, né? Eles querem comprar constantemente para garantir o fluxo e a logística, né, João? Recomendação a todos, antes de negociar, dá uma bicadinha, dá uma olhada lá no clube, hein? Porque lá você tem os valores das bolsas, como a gente mostrou aqui, e tem também uma informação preciosíssima, que são os prêmios nos portos, que a Brandalize tem como exclusividade e nos manda para que a gente, com exclusividade, passe para os nossos assinantes. Então, entre no clube, 199-9813-2915. Não deixe o bonde passar, não é o cavalinho, o bonde passar. Certo? E tem 7 dias grátis. Olha o telefone aí na tela, 199-9813-2915. Aí o desavisado, né? Nós temos que fazer os dois lados. Né? O pessoal urbano não sabe. Né? E nós estamos... Quanto que nós estamos colocando nos cofres? Só de soja, o complexo soja, 4,5 bi, 4 bilhões e meio de dólares. Em que período, Branda? É só nessa mês de abril, ainda falta uma semana para fechar o mês. Só no abril, 4,5 bi que nós estamos colaborando. No Rio Grande do Sul está perdendo 22 milhões de reais porque não conseguiu produzir, também não teve apoio, certo? Né? 22 bi. 22 bi também. 22, é muito bi, é bi para cá, bi para lá, e nós estamos perdendo. Mas você que é aposentado aí não está no negócio dos bi também, lá do INSS também? Não, pelo amor de Deus, para. É bi? Com isso. Mas, já que você gosta de número aí, só para salientar, eu estava escrevendo uma coluna numa revista aqui agora há pouco, e a importância do agro brasileiro. O setor da carne, frango, boi e suíno, nesse mês de abril, em 17 dias úteis, falta 3 para fechar o mês, já faturou 2 bilhões 119,3 milhões de dólares. Quase 12 bilhões de reais aí já tem só no setor da carne também, João. Então são grande volume de dinheiro, é bi. A gente gostaria de ter um dia um governo que olhasse para isso, né? Já tivemos, né, recentemente. Incentivasse o agro. Hoje o que nós vemos é o pessoal, né, sufocando, né, apertando o pescoço da galinha dos ovos de ouro para ver se desce mais ouro, mas não desce. Aí também para os desavisados da cidade que não sabem, mas por que o preço está caindo? Eu vou mostrar uma imagem, na verdade 2. Porque nós estamos produzindo bem, choveu, e quando chove é fartura, farta dinheiro, fartura. Olha aí, olha a imagem do milho do Mato Grosso do Sul, lá em Chapadão do Sul. Né, divisa entre Minas e Goiás. Chapadão produz. Olha os milho aí com as bonecas. 5 bonecas aí, Vlamir, tá vendo? Não é só o Moacir, não, hein? Tá com muita boneca aí. Tá bonito, tá verdão aí, tá bonito. É um milho que já tá na fase tranquila aí, já garante mais de 100 sacos por hectare na situação que tá aí, mesmo que não chova mais. Ao invés de verdão, você tem que falar, tá Fortaleza. Bom, enfim. E olha, tem milho também muito legal na Terra do Café, lá em Araguari, Minas Gerais. O Maílson Antunes Pereira está mostrando para a gente lá para ir para a casa dele, onde ele produz café. Olha o milharal que está em volta da estrada em Araguari, Triângulo Mineiro. Mostra aí. Aí, João, aproveitei para dar um pulinho ali na cidade. Olha o milharal do pessoal aí, ó.
Eu achava que nem ia produzir. Vai ser um dos melhores anos aqui pra safrinha. Tá bonito, viu? O tempo tá fechado. Aí, começou a dar uns pingos no para-brisa. Chovendo no triângulo, chovendo em cima do milho, e vem milho aí, Flamengo. João, tá caminhando aí para ser umas 100 milhões de toneladas de milho safrinha, né? Muito bem. Passa a régua no milho, passa a régua na soja, os grãos nesta terça-feira, Dom Flamengo. Olha, João Batista, continuamos alertando os produtores, né? Tanto na soja como no milho. E olhar a relação de troca, ver os insumos, não deixar lá para a boca do plantio para comprar insumo. Esse ano é um ano arriscado em função de tudo que está acontecendo, essa guerra comercial, para o produtor manter uma boa relação de troca entre o seu custo de produção para ele ter margem operacional e ter lucros, né, João? Muito bem. Dom Flamir Brandalize, obrigado pela sua participação por hoje. Alertados estamos, você mostrou dados, mostrando a força do agro e as incompreensões da nossa sociedade pelos líderes, né? Com relação ao agro, tudo isso nós mostramos através da sua experiência, Dom Flamir. Volte amanhã e vamos em frente. É isso aí, João Batista. Amanhã estamos de volta aí, é véspera de feriadão, né? E plantio americano segue, né? Só para fechar. 18% da soja plantado, 24% do milho plantado, tudo andando bem por lá, João. Isso a gente tem que levar em consideração. Pois é bom sempre olhar os dois lados, né? Oferta e demanda, etc. E concorrência. Tchau, Flamir. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Vamos ver o preço do trigo, também está no vermelho. Não tanto quanto ontem, mas está recuando. O maio está perdendo quase $5, 5,06 o maio, mas o que vale é o julho, 5,24 dólares por bushel, o setembro 5,38 e o dezembro 5,62. Daqui a pouco as cotações dos hortifrutis, Gleidson. Daqui a pouco. Certo? Gleidson? Tá, então tá bom. Então nós vamos daqui a pouco falar dos hortifrutis, tem oferecimento da LS Tractor, mas falando em LS Tractor, ontem o Fred terminou a parte dele lá da AgriShow dizendo, e hoje à tarde vai ter aqui um enxame de gente aqui no stand da LS, porque vai aparecer aqui o Leonardo, o cantor Leonardo, que é o garoto propaganda da LS Tractor. E aí a gente lembrou, falou, mas puxa vida, que garoto propaganda, hein? E vende mesmo, né? E aí a Folha está colocando que a Globo chamou o Leonardo lá para comemorar os 60 anos, o Leonardo falou, não vou não, vou ficar aqui na AgriShow. Veja a manchete da Folha aí, onde o Leonardo, a Globo chama o Leonardo, mas cantor recusa convite para cantar em especial de 60 anos. Onde ele foi? Foi lá no stand da LS, lá na AgriShow, e o Frederico Olive estava lá e bateu um papo com o influencer da LS, o cantor Leonardo. Frederico, é com você. Olá, amigos do canal Tempo e Dinheiro. Olha só que privilégio, na 30ª edição da AgriShow, a presença de Leonardo, mais uma vez, aqui no stand da LS Tractor. Segundo ano dessa parceria maravilhosa, Leonardo. Show de bola. É um prazer estar aqui em Ribeirão Preto, na AgriShow, uma das maiores festas desse mundo. Eu sou muito feliz de ser brasileiro e poder dizer que o nosso país é um dos maiores produtores do agro do mundo. E está aqui, participando no meio de vocês aqui, só plantador de soja, milho, gergelim, arroz, e algodão e outras coisas lá, milho. E tudo isso com muita tecnologia, né? Muita tecnologia, chegou a tecnologia, né, chegando cada vez mais. Hoje a LS Tractor traz uma tecnologia muito grande para o homem do campo, até para o homem urbano também. Tem tratores pequenos de todos os tamanhos que você quiser. E eu, como cantor, antes de cantar, eu era o quê? Eu era produtor rural. Depois que eu conheci a LS Tractor, eu acabei virando plantador de soja, de milho, algodão, gergelim, pensando em plantar arroz também. Voltar no meu passado, da minha infância, né? Ainda aquela média juventude de 15 a 20, para trás, comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Você era tomateiro, né? Plantador de tomate, pepino, pimentão, repolho, couve, feijão verde, cenoura, beterraba, plantava tudo. E agora você é um apaixonado por essa marca fantástica, que tem tecnologia sul-coreana e o coração é brasileiro. Sempre. Sul-coreana tecnologia, o coração 100% brasileiro. Eu trabalho nesse meio há muitos anos e foi a primeira marca de trator que veio nos procurar se a gente tinha o interesse de fazer uma parceria
Cara, mais do que rápido, eu falei que faria parceria. Por quê? Porque tá no sangue, tá na minha vida. Entendeu? Quantas vezes já andei de trator, já trabalhei em cima de trator. Então, cara, parceria maravilhosa. E eu sei que lá na sua fazenda, quando você tá lá de folga, você gosta de chegar junto ali das máquinas, de olhar as coisas funcionando. Eu gosto porque são as máquinas maravilhosas, as máquinas tudo, né, zero bala. Então eu vou lá vigiar minhas máquinas, olhar a LS Tractor, como é que tá, tem trator de todos os tamanhos. Inclusive esse trator menor aí, cara, é um sucesso, cara. Tem, para todo canto da fazenda, precisa de uma máquina. Precisa de uma máquina, isso aí. Para todos os tipos de... Tem trabalhos diversificados que um trator grande não faz. O 90 às vezes não faz, mas o menor faz. Então temos todas as marcas da LS Tractor lá na fazenda de Goiás, na fazenda do Tocantins, e cada vez a gente crescendo mais. Como é que você viu a recepção hoje aqui no stand, nessa Feira Fantástica? Eu cheguei na porta, fiquei até assustado e feliz ao mesmo tempo de ver tanta gente nos esperando para que a gente fizesse foto, né? E parabéns a LS Tractor, a galera que realmente fez essa festa maravilhosa. Esse daqui é um depoimento sincero do Leonardo, que é um grande cara, uma celebridade que a gente pode dizer que é raiz, né? O cara que atende as pessoas, gosta do que faz e tem a LS Tractor agora no coração. Amém. E a gente fica feliz de poder compartilhar isso com vocês. Essa entrevista você assiste nos canais Tempo e Dinheiro e, claro, nas redes sociais da LS Tractor. E a gente espera estar aqui com o Leonardo de novo, certo, Leonardo? Se Deus quiser. Vamos lá, vamos junto. Amém, filho. Obrigado. Viu? Obrigado pela gentileza e força. Amém. Viva o agro brasileiro. Viva o agro brasileiro. Viva o agro. Amém. Tá, claro que o Fred não quis colocar a pergunta, você não vai na Globo, tá, para não deixar ele constrangido, mas ele preferiu, né, Leonardo, que a raiz preferiu o agro, evidentemente. Parabéns ao meu amigo Leonardo, grande cara. Muito bem, a LS apoia também aqui o Tempo e Dinheiro, com as informações dos hortifrutis. Sérgio Braga, os preços dos hortifrutis desta terça-feira, Gleidson. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Aqui os preços na tela, colocando os preços dos hortifrutis. Sérgio está com um problema, está chovendo, será lá? Está com um problema na internet dele. Então, o leite, é só para você encher a tela aqui, que eu sou meio velhinho. Então, o leite para fevereiro para o Paraná, R$ 2,83 com 83. 40 dias de fevereiro, agora entrando em maio, agora que os produtores de leite do Paraná vão receber R$ 2,83. Eles entregaram em fevereiro, mas vão receber hoje R$ 2,83. Que negócio bom, hein? Ovo branco, no Espírito Santo, lá em Santa Maria de Jetibá, R$ 183,88 a caixa de 30 dúzias, 183 a caixa de 30 dúzias do ovo branco lá em Santa Maria do Jetibá, produtora de grãos no Espírito Santo. O tomate em Campinas, R$ 95,00, o italiano 3A. Isso é o que a gente vê. A batata padrão Ágata especial do Triângulo Mineiro, lá no Alto Paranaíba, R$ 71,00. Né? E no sul da Bahia, o que nós temos a melancia redonda, comprida, a R$ 1,11 o quilo, lá, né? Lá no sul da Bahia. Tá barato? Tá caro? Vai lá buscar a melancia, precisam ver que é bom para tosse. Os nossos preços dos hortifrutis coletados pelo CPEA, como eu disse, tem oferecimento da LS Tractor, né? Tem um novo slogan, mas eu gosto muito do slogan antigo, viu? Tecnologia sul-coreana, mas coração brasileiro. Legal a LS Tractor, que apoia aqui o Tempo e Dinheiro. Agora, falando em dinheiro, vamos saber como é que fica o dinheiro do milho. Né? Será que dá para fazer uma travadinha, porque o milho está caindo de preço? Mas o Vlamir acha que vai cair mais só R$ 3,00. Isso é futuro, né? Para setembro, novembro. Vamos saber de quem entende de negociação de grãos, nosso especialista parceiro do Tempo e Dinheiro, que é a G-Trade, lá de Cascavel, onde está o Robson Poloto. Robson, muito boa tarde. Tudo bom? Tudo bom com você? Tudo ótimo. Obrigado. Muito bom. Ô Robson, a gente está aí acompanhando as cotações e a análise que o Vlamir fez, né?
Então, diz que a safrinha vem vindo, está cheia tal, e os preços naturalmente em queda, né? Oferta e demanda. E a pergunta que eu fiz ao Brandalize, né? Será que valeria a pena fazer uma put, ou seja, segurar contra a queda, travar contra a queda o preço do milho para setembro ou novembro? O que você acha, Robson? Olha, João, eu vejo com bons olhos alguma put, um seguro, não para novembro, mas sim talvez para julho ou setembro. Historicamente, o menor preço em São Paulo, ele acontece de julho para agosto. Então, vou dar um exemplo. Ano passado, o menor preço do ano foi R$ 57,00 do indicador, e foi em julho. Ano retrasado, 2023, o menor preço foi R$ 53,70, e também foi julho para agosto. Então, assim, o novembro, a gente costuma ter esse mercado de São Paulo já pagando acima do porto. E quando eu olho para o porto hoje, o meu porto está falando, eu pago 73, 73,5 para você em novembro. Então, eu não posso esperar que esse novembro seja bom de venda a R$ 70,00. Muito pelo contrário. Eu olho para novembro e falo, eu sou consumidor. Novembro eu compro mais barato na B3 do que na bolsa hoje, no físico. Então, eu acho que a gente tem na minha opinião, um pouquinho diferente, concordo com quase tudo que o Vlamir disse, mas esse novembro, ele costuma trabalhar acima do porto, tá? Então, não é mês da gente estar fazendo proteção de baixa, além de ser muito caro, porque ele está bastante longe ainda. Sim, mas então, assim, não fazer longe, né, que, vamos dizer, está fora do dinheiro mesmo, né, e é caro, mas fazer perto. Então, você recomenda olhar o julho, é isso? Historicamente, ele é o preço mais baixo de São Paulo, eu tenho que olhar a estatística, né? Então, costuma ser o preço mais baixo em julho, e por faltar pouco tempo, o custo da opção é mais baixo. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje, se eu pegar um seguro aí de julho a R$ 65,00, vai custar mais ou menos uns 2,5, beleza? Então, eu fico com 62,5 líquido, tá? Para a base São Paulo. Ano passado, ele morreu em 57. Quer dizer, eu estou falando, meu mínimo vai ser 5,5 acima do ano passado, ou seja, 10% acima do ano passado. Esse é o mínimo que eu posso atingir se eu fizesse seguro, mesmo com custos. Se o preço vier igual ao do ano retrasado, que foi 53, se eu tenho um seguro de 65, ele me sobra 63, eu ainda estou 10 acima, eu estou 15% acima da mínima de 2023. Então, assim, olhando essa questão, eu estou protegendo ali onde costuma ser o pico do pico das baixas. Por quê? Porque eu estou com colheita terminada no Mato Grosso, dia 15 de julho já acabou a colheita no Mato Grosso, 100% colhido, 50 milhões de toneladas, e eu tenho aí mais um bom percentual colhido no Mato Grosso do Sul e em Goiás, que são outros dois bons produtores. Então, a maioria, então, 70% da colheita já está feita até 15 de julho. Não, porque assim, os valores são menores, né, porque estamos na boca da safra, né, e os preços a futuro refletem a entrada da safra. Mas é um bom percentual, 10%, 15%, ou seja, dá quase R$8 de proteção. Vale a pena, hein, Robson? Eu gosto, tá? Eu gosto porque, principalmente, você tem o teu custo bem formado e você não tem o compromisso do físico. Então, isso não te obriga a entregar o físico em julho. Porque a maioria dos meus clientes não quer vender na safra. Eles fazem os seguros, fazem as vendas antecipadas só para o financeiro que precisa e tentam carregar esse milho para onde que é mais caro. Historicamente, ele é mais caro onde? Novembro, dezembro. É onde a correlação com insumos, por exemplo, a dupla, historicamente, ela fica muito boa. Então, eu vejo que não é uma estratégia ruim, tá? Eu vejo que é uma estratégia positiva dependendo de quanto você já vendeu, quanto você já está exposto. E sem contar que, por exemplo, chega dia 20 de maio, aparece uma geada no radar, ou os Estados Unidos tem um problema de seca e o mercado vira, ou ele briga realmente com mais gente por causa das tarifas e vira metralhadora de importação para a gente, aí o mercado sobe aqui, ou o nosso resolve cortar os juros aí, e aí o mercado do dólar dispara, você não vendeu, né? Toda a alta é sua, você garantiu mais do que os últimos anos, 10% a 15% acima dos últimos anos, com 2 e pouco. Então, acho que é interessante. Não, então, é importante essa aula, porque é exatamente isso. Porque nesse instante, com esse cenário que o Robson falou, porque as coisas podem mudar a qualquer momento.
A gente já viu que só nesse mês o que estourou, o que subiu e desceu, né, é uma enormidade. Então, o mercado pode virar a qualquer momento. E o que o Robson está dizendo é o seguinte: ó, você está fazendo um seguro contra baixo. É um seguro de preço, igual o seguro de carro. Você fez o seguro para não bater. Bom. Mas, de repente, pode não bater como o seu carro, né? O seu milho pode ficar valorizado. Aí você tem o milho, cara. E aí, gostosamente, você joga o prêmio fora. Não é para lamentar, fala, ainda bem que eu fiz esse tal de seguro, que eu fui para a praia. Agora subiu o meu milho, eu não vendi nada, estou com o milho inteiro aqui, né? Essa é a primeira posição. São 3 as posições que eu quero analisar com você. Então, que beleza fazer o seguro de preço. Uma boa aula, né? Porque bom seria ter feito quando estava 80. Aí você gritou aí, pelo amor de Deus, gente, né? Está 80, né? Passou, agora está 70. Beleza, mas ainda dá. Ok. A segunda posição, no entanto, é a que o pessoal que fala assim: ah, mas eu vou ganhar esse juro. Vende o milho para ganhar, botar o dinheiro no banco e comprar uma call, participar de alta. Isso, claro, para quem já tem o milho na mão, com certeza, né, Robson? Exatamente, João. Isso aí a gente tem que analisar o que você disse. Eu tenho certeza que eu vou colher. A partir do momento que eu tenho certeza que eu vou colher, eu começo a fazer a conta invertida também. Eu olho o seguro de baixa, mas eu posso olhar o seguro de alta, ainda mais no momento desse de juros tão altos. Então, eu vendo aí, por exemplo, R$ 70 o meu milho, faço 70 centavos por mês. Em 5 meses eu tenho 3,50, né? Então, você pode estar vendendo milho e pode estar comprando uma participação de alta. Aí sim eu olharia um mês um pouco mais longo. Mas eu olharia o novembro porque, na minha opinião, e no histórico, tá? Quando eu tenho um 7,3 de Porto e eu tenho uma B3 de 70, eu tenho um espaço aí que está cobrindo a minha opção de alta, né? Então eu estou comprando uma participação de alta já saindo com um pequeno ganho na frente, tá? A tendência é de baixa? Concordo, a tendência é de baixa, o natural é de baixa. Mas você pode estar já realizando, colocando esse dinheiro no bolso, tendo liquidez para aproveitar oportunidades que surgem. Com dinheiro no bolso a gente sabe que sempre surge alguma coisa aí, um adubo barato para comprar à vista, sempre alguma oportunidade acaba surgindo com o dinheiro no banco e liquidez. E você, para não deixar de participar, você usa os juros desse dinheiro para comprar uma participação de alta. Eu gosto muito. Muito bem, o professor Robson nos ensinou 2 posições. Para baixo você trava, para cima você participa. E tem a terceira. A terceira qual é? Não fazer nada. Ah, eu sei tudo, vou fazer não. Isso vai. Hein, Robson? O que você acha de ficar não fazendo nada, né? Só olhando. O que você acha? É a principal especulação que todo mundo faz e que acha que não está fazendo especulação, né? Isso que é especular, né? Eu acho Isso que, né? Especular é justamente deixar tudo a mercado. Quando você não vende nada, já travou seus custos, principalmente em reais, no caso, né? Se você já fez ele em grãos, você vai ter que cumprir os grãos e pronto. Mas se você fez seus custos em reais e deixa totalmente aberto, você tem o risco exatamente disso cair, né? E você ter que entregar a safra inteira só para pagar custo no futuro. Possível não é. No mercado a gente não sabe dia de amanhã, como disse. Tem uma perspectiva da safra norte-americana aí de até 400 milhões de toneladas, está sendo implementada agora. Pode dar 410, pode dar 380, 370. O milho ele flutua bastante, né? 10% aí é uma coisa normal. E esses 10% são 40 milhões de toneladas que mexeriam com toda a oferta e demanda mundial, né? Então, não prefiro especular muito, não. Então você tem até um slogan que fala sobre isso, né? O que é previsível é a hora do relógio, né? O resto é uma imprevisibilidade tamanho, né? E tem cara que. Não, assim, quando o Bruno Dalias, hein, Robson, fala assim, gente, estamos deixando na mesa, o Belinel também fala isso, estamos deixando na mesa milhões de reais, você fala assim, mas como assim estamos deixando na mesa? Deixando na mesa é você ficar especulando, né? Eu acho que vai, não, vou torcer, né? E aí não vai, né? E aí você perde e deixa na mesa, porque do outro lado o cara não deixa na mesa, né? Ele rapa para ele. O comprador, ele está sempre olhando o preço e olhando a conta se tem margem. No momento que deu margem para uma indústria, para uma exportação, ele realiza. Já o vendedor, de maneira geral, 70%, 80% aí, pelo menos, dos vendedores, eles vão vender quando precisa de dinheiro, ou quando um vizinho vendeu, ou eles ficam olhando um preço nominal. Eles não costumam focar muito em margens. Sendo que, para você ter perenidade no negócio, tem que ter lucro, né? Percentual de lucro. Então, eu vou repetir a primeira pergunta que você fez no primeiro programa. O que faz com 75?
Falei, oportunidade, vai subir ou vai cair, ninguém sabe, mas 75 está te dando dinheiro pra caramba. Então, uma empresa faz isso. Deu margem. Imagina. Hoje, com 68 ainda dá margem, imagina com 75 como é que estava. Pessoal, é o seguinte, o Robson é da G-Trade, lá de Cascavel, é parceiro nosso do Tempo e Dinheiro, e nós temos, o Tempo e Dinheiro tem, lá junto com o Robson, um assessor de investimento credenciado pela CVM. Então, nós somos parceiros da G-Trade, somos parceiros de uma corretora financeira que é a Critéria, e somos, ao fim e ao cabo, parceiros da XP. O que você tem que fazer? O telefone está aí na sua tela, esse 199-7110-8610 é um telefone para você consultar e saber qual é o diferencial. O diferencial é o prêmio. Você sabendo o prêmio da operação, você faz margem. Então, você tem que saber o prêmio, cara. Então, quanto custa a posição de setembro? Quanto custa a posição de julho? Quanto eu vou pagar por isso? O Robson fez um cálculo de 2,5, né? Mas você tem strikes. Strike é saber o volume que você tem para travar, o mês que você vai escolher e o preço que você quer. Quanto custa isso? É um seguro. Você não faz seguro de carro? Estou pagando o seguro do meu carro aqui. Eu sei quanto vai ser. Então, saiba quanto é o prêmio para você fazer uma operação de bolsa em reais aqui no Brasil, via G-Trade, lá na B3. Ok? O telefone está na tela, 199-7110-8610. Tome tento, tome informação, 199-7110-8610. É o Fernando Sofiati que vai te atender. Pergunte para ele, Fernando, quanto é o prêmio? Pode falar bravo. Né? E ele te atende rapidão. Certo, Robson? Certo, irmão. A gente tem que pensar na perenidade do negócio, tem que pensar em margens, né? Sim. E pode ligar para o Fernando, que é gente boa, figura. Muito boa figura. Falou, Robson, obrigado pela sua participação, pela sua atenção, pelo seu carinho para conosco aqui no Tempo e Dinheiro. E vamos em frente. Vamos em frente. Muito bom. Obrigado. Muito bem, vamos saber das notícias do café no ar. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. No mercado internacional, Nova York e também a Bolsa de Londres apresentam queda nesse momento. Londres não aparece na tela, mas R$5.300, 5.300 dólares por tonelada, recua 0,98 ou 1,82%, ajustando aqui o percentual de queda. 5.300 dólares por tonelada vale o café na Bolsa de Londres. Em Nova York, vamos acompanhar o café, 400,58 ou 4 dólares e 55, recua 2,32%, permanece por enquanto acima dos 4 dólares por libra peso, vencimento mais curto, julho. Vamos às demais posições. Tá aí o maio a 4 dólares 14,30, tá saindo da tela, mas o julho 4 dólares e 85, setembro 3 dólares 92,70, o dezembro a 383 ou 3 dólares e 83. Café recua com percentual acentuado na Bolsa de Nova York. Na B3, sacas em dólares, a 519 dólares e 40, o maio recua 0,88%, no setembro a 482 dólares e 60, recua 2,03%. Enquanto isso, o café segue aqui no foco das atenções do clima, mas quem trabalha no dia a dia, inclusive na pulverização, é o próprio Maílson Antunes Pereira de Araguari que mandou esse recado aqui para o Tempo e Dinheiro para o João Batista. Veja só. Fala, João Batista. Olha o nosso dia aqui como é que tá, ó. Bem nublado. Ali já começando a cair uma chuvinha. A gente ia continuar, né, uma pulverização aqui, mas não vai dar não, vai ter que esperar. E vamos em frente, João Batista. Esse é o nosso repórter da cafeicultura. Está sempre com o celular nas mãos, isso é muito bom para a gente ter um representante da cafeicultura aqui no Tempo e Dinheiro. Muito bem, agora sim, horário da pecuária, o momento da pecuária, notícias da pecuária com o Sérgio Braga. Mercado pressionado para a arroba do boi gordo no mercado da B13 e também no mercado físico. Começamos
Pela B3, as posições negociadas em reais, por vencimento mais curto, R$ 322,90, recua 0,25%. Maio, R$ 310,65, recua 0,5%. Para junho, R$ 312,70, recua 0,54% na B3. Julho, 320,45, recua 0,37%. Hoje, 8 praças entre as 32 pesquisadas pela Scott em queda registrada para referência em São Paulo de 1,6%. São Paulo, Barretos, Araçatuba passou a prazo R$ 315,00 já descontado. Norte do MT, 322. Cuiabá, assim como a região sudoeste do MT, 320 por arroba a prazo. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Região sudeste do MT 320, noroeste do Paraná 317 a prazo, Santa Catarina 315, Acre R$256. E direto de Piracicaba, direto do CPES, informações com Tiago Bernardino a respeito do mercado boi gordo. Olá, Tiago. Olá, amigos do Sempre Dinheiro, boa tarde. Aqui quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. 29 de abril, terça-feira, mais um boletim sobre o mercado pecuário. Mercado esse que tem uma semana curta de feriado, assim como a última semana do mês. Então, trazendo muitos movimentos interessantes para o mercado pecuário. Começa com uma pressão aí baixista, né? Uma saída da compra da indústria, muitas indústrias realmente esfriando esse movimento. Todo um cenário aí de baixa da carne no atacado. Por outro lado, já escalas alongadas, então tudo isso colocando uma pressão no mercado de terminação, no mercado do boi gordo. A gente viu o indicador do CPEA Exalc aí mais estável, com mais uma pressão de baixa. A gente sente isso muito na questão das escalas mais alongadas. Por outro lado, a gente tem um cenário mais interessante de exportação e também o animal jovem, a reposição, tendo uma valorização. O mercado pecuário, em sua maioria, todos eles sentiram uma desvalorização nessa segunda-feira. A gente tem que sempre lembrar que segunda-feira é um dia mais lento de negociações, experimentando ou buscando entender o que foi o final de semana, mas a gente sente sim o mercado, até mesmo pelo mercado futuro, um mercado mais pressionado, mais próximo aí na média em 320 e 325. Então é um mercado que entra nessa última semana do mês pressionado pela carne do mercado doméstico, mas por outro lado um cenário interessante de exportação. Um equilíbrio é na faixa de seus R$323, o mercado ele vem trabalhando nesse sentido. A expectativa é que nessa terça-feira, 29, até mesmo a quarta-feira, antes do feriado, a gente possa ter algum movimento mais interessante de precificação, mas é um cenário já mais de final de mês, um cenário mais frio em termos de negociações do boi gordo. A gente volta amanhã com mais informações. Um grande abraço a todos. Obrigado, Tiago. Igualmente, também temos a Isabela Camargo falando conosco a respeito do mercado. Olá, Isabela. Olá a todos. As exportações brasileiras de carne seguem um bom ritmo e, segundo dados preliminares da balança comercial brasileira, até a quarta semana de abril, então aí considerando 17 dias úteis, o Brasil exportou 211,5 mil toneladas de carne bovina in natura. Esse valor ele representa uma alta de 1,8% em relação ao volume total exportado em abril de 2024. A média diária exportada ficou então em 12,4 mil toneladas, uma alta de 31,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Para a carne de aves, o cenário também é positivo. No período foram exportadas 389,4 mil toneladas, com média diária de 22,9 mil toneladas, o que representa uma alta de 11,4% em relação a abril de 2024. E para a carne de suínas, o cenário também não é diferente, foram exportadas 99 mil toneladas, com média diária de 5,8 mil toneladas, resultando então aí em um aumento de 32,5% na média diária na comparação anual. Bom, então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela, até a próxima. João Batista Olive. Bom, temos pautas recheadas para hoje à tarde. Passa aí a sua agenda, Sérgio, para o pessoal do clube, para assistir as entrevistas do Sérgio com exclusividade, possibilidade de fazer perguntas. O que você tem para hoje? Já vai subir daqui a pouquinho aquela entrevista prometida, que vai ser exibida em 2 etapas,
com aquela advogada, Vera Lacerda, a respeito do que acontece no INSS, como identificar, o que fazer e quais providências adotar para quem teve os valores roubados das contas, e também vamos falar a respeito da cafeicultura, o que acontece na cafeicultura, principalmente no estado do Espírito Santo. João Batista. Tá, eu estou aqui lendo um pedido do Matheus Kalimann, está lá no Notícias Agrícolas, ele está pedindo um panorama do café. Hoje o Bruno Labs não pôde participar, participa amanhã, mas eu posso antecipar, viu, Matheus, que o mercado está caindo de forma geral, puxado pelo petróleo, como já explanou o Vlamir Brandalize, mas o café, hein, Sérgio, com $4 a libra-peso, tem gordura ainda, e tem gordura e vai subir. Porque, claro, nós temos que esperar setembro. Está chovendo, beleza, vai dar florada em setembro, mas cadê o estoque? Né? E os chineses querem tomar café. Então, assim, esse é o panorama. Então, chuva, está chovendo no sul de Minas, e tendência de alta apesar da queda, porque o produtor de café tem que entender que o café é uma moeda, vale ouro. Ah, vale ouro. Quando o petróleo cai, ele puxa todas as commodities, o café também cai. O pessoal vende petróleo vende café para tampar o buraco do petróleo. É assim que é o mercado, os mercados. Então, é uma moeda, né? Mas, se você olhar o mercado físico, dentro da porteira, você percebe. Tem café? Tem. Está vindo bastante café com as chuvas. Mas se olha dentro das cooperativas, dentro dos armazéns, não tem nada, não tem estoque. E o pessoal... A China é a China é 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Nós somos 200 milhões. Lá é 1 bilhão e 400. Sabe aquela história, né, Serginho? Se cada chinês resolver tomar uma xicrinha de café pela manhã, como eu fiz hoje, meu Deus do céu. Né? Então, esse é o cenário. É o cenário da lógica. Esse é um cenário que a gente pode fazer baseado na lógica. Certo, Serginho? Exatamente isso. Demanda cada vez mais firme, vem café por aí, não o suficiente para atender essa demanda, não tem estoque, e é lógico, isso às vezes causa problemas aí com capital de giro para algumas cooperativas, empresas, mas uma entrevista que nós fizemos, inclusive, está lá disponível com o Eduardo Carvalhais, falando sobre essa questão dos juros e do capital de giro também no setor, João. Tá preocupado. Então, você pode assistir essa entrevista que o Sérgio fez com o Eduardo Carvalhais, entrando no nosso site, vai lá no Busca e põe Eduardo Carvalhais, tem todas as entrevistas que o Sérgio fez. Ou acompanhar as entrevistas do Sérgio ao vivo, fazendo perguntas lá no clube. Seja assinante do clube. Ou faça como o meu amigo, o Rei da Polpa Cítrica. Ele virou membro do nosso Tempo e Dinheiro no YouTube. Nós estávamos falando aqui que o meu vizinho alimenta o gado dele com um bagaço de cana e também com polpa cítrica. Então ele já entrou. O Rei da Polpa Cítrica é um novo membro do nosso YouTube, lá do nosso clube do Tempo e Dinheiro, lá no YouTube. Então faça como o Rei da Polpa Cítrica. Obrigado, viu, meu amigo, pelo carinho, pela atenção, né? E mande informações. Nós gostamos de dinheiro e informação, né, Serginho? Exatamente isso. É isso aí, João. O Sérgio fala exatamente isso. Qual é a ordem? Tem que você quer concordar. primeiro? Concordo e assim embaixo, João. Qual é a ordem que você quer? Você quer primeiro a informação, depois o dinheiro, ou primeiro o dinheiro, depois a informação? Uma consequência da outra, João. Primeiro a informação para quem está nos acompanhando. Vamos lá. Muitos anos de experiência. Ok, pessoal, terminamos de uma maneira tranquila, mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Estamos felizes com isso, porque nós estamos vendo o desenvolvimento da agricultura brasileira. 4,5 bilhões do complexo soja nos cofres do governo, né, na sociedade. E isso nos dá muita satisfação e certeza que o Brasil vai vencer. Portanto, muito obrigado pela atenção de todos. Amanhã tem mais. Viva o Brasil e vamos em frente.